Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, imprensa, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, boa tarde. Cumprimento a todos e todas e gostaria de dizer a importância de um tema que eu vou abordar e que eu peço a atenção de todos. A alergia respiratória é algo que ocorre quando o corpo reage a agentes externos. A limpeza e a organização não servem só para deixar a casa bonita para as visitas. Varrer o chão, passar pano nos móveis, arrumar a cama, tudo isso é importante para a saúde. O pó acumulado irrita o nariz de muita gente. É alergia respiratória, senhor presidente. E isso traz, às vezes, um quadro de tosse intensa, que às vezes justifica até a internação. Muitas vezes é necessário que a pessoa, a criança, adolescente ou adulto, isso não tem idade, seja internada por causa disso. Nós não podíamos deixar agora na entrada da primavera de abordar esse assunto, que logo depois, em seguida, nós temos o inverno e que ainda aumenta mais ainda esse quadro. Bem como eu queria também dizer às pessoas que nos ouvem nesse momento, e isso é uma questão de saúde, que é o fato de, na primavera, que justamente iniciam as viroses com uma intensidade maior. Nós temos virose o ano inteiro, mas na época da primavera, muitas vezes ajuda até o médico, que nós chamamos de doença sazonais, ajuda até o médico a poder fazer diagnóstico. Eu vejo, por exemplo, que chega criança no nosso consultório, e adultos também, com algumas lesões, que quando é no verão, quando é na primavera, quando é no verão, quando é no inverno, você não fica tão atento a pensar, por exemplo, que seja catapora, que seja varicela. Mas na primavera aparece esse quadro, que é o quadro das viroses. E você, olhando a lesão, fazendo a história, você associando com a época que a criança está buscando essa consulta, ou que a pessoa está buscando essa consulta, você fica sabendo e com maior possibilidade qual é o diagnóstico que você deve pensar. Isso eu digo para nós médicos. E a mesma coisa as outras viroses. Eu tenho atendido diversas crianças no consultório com quadros virais. E, voltando à questão da alergia respiratória, os cobertores podem ser um problema seríssimo, pois junto com o frio vem o tempo seco do inverno. A baixa umidade resseca o muco que protege as vias respiratórias, que fazem parte da defesa do organismo. Com o muco seco, mais agentes externos chegam até o pulmão. E muitas vezes, nesses cobertores que tem, às vezes, acúmulo de poeira, porque estão guardados, de mofo, de micro-organismos, isso é impressionantemente capaz de levar a pessoa a ter essa alergia respiratória. Então é importante que antes de usar o cobertor, de usar o lençol, que está guardado há muito tempo, que você coloque ele em contato com o sol, porque isso faz com que aqueles ácaros
sejam eliminados, sejam destruídos. E o tratamento é complicado, não é um tratamento fácil. Muitas vezes há necessidade de corticoide. Corticoide é imunossupressor. O que é isso? Corticoide é um medicamento que diminui a imunidade. E diminuindo a imunidade, deixa a criança mais sujeita a ter uma infecção bacteriana ou mesmo uma infecção viral. Eu queria dizer para os senhores algo que ficasse guardado por outro lado em relação aos corticoides. Embora eles tenham tantas contraindicações, nós não podemos fazer com que ele não seja incluído na terapêutica quando é necessário. Uma criança que está com uma alergia mais severa, ou uma pessoa que está com alergia mais severa, se pegar a bula de uma betametasona, de uma dexametasona, não vai querer utilizar, não vai querer dar para o seu filho. Se não der para o seu filho, vai deixar de tratar com algo que é importante para aquela pessoa, para aquela criança. No caso aí nós estamos falando de crianças. Então, por que eu estou aqui falando isso hoje? Porque há uma importância de nós podermos dar esse tipo de orientação, porque isso vai fazer com que diminua a necessidade de procurar as emergências. Nós temos um número ainda exíguo de pediatras nas clínicas da família, porque está difícil para a contratação de pediatras e às vezes isso dificulta. E aí passa a ser um problema de saúde pública, passa a ser um problema que vai fazer com que aquele atendimento que talvez fosse desnecessário se houvesse uma prevenção, às vezes ele passa a existir, passa a superlotar as emergências que são, obviamente, deveriam ser sempre utilizadas para as questões dos traumas. Então, eu aproveito essa oportunidade que tenho para poder dar divulgação a essa doença, porque isso tem uma importância muito grande para que nós possamos diminuir o número de pessoas nas emergências, diminuir o número de pessoas nos hospitais. Em caso de crises, nós recomendamos o uso de antialérgicos. A longo prazo, bombinhas à base de cortisona, que eu até já fiz comentário, da importância quando bem indicada, pois desinflamam a superfície e protegem as vias aéreas. Isso aí, nós estamos falando das alergias respiratórias, e aí entra as rinites, a asma, que no frio também é comum ter gripe, que é uma doença bem diferente das alergias, mas às vezes é confundida com as alergias. Então, nós temos que estar atentos a isso também, e mais uma vez entra uma questão que eu acho importantíssima, que é o fato de nós fazermos um diagnóstico preciso do que é o que. Se é gripe, se é alergia, se é uma rinite, se é uma asma, porque se nós fizermos isso, o que acontece? Nós temos uma chance maior de fazer o tratamento correto. E nos casos das gripes, mais uma vez entra uma questão de saúde pública, que são as vacinas. E aí eu queria falar para os pais que estão nos ouvindo, os avós que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a vacina não é só para a criança. A vacina da gripe é importantíssimo para as pessoas idosas, para todas as pessoas, e mais ainda para os idosos. Eu
eu quero dizer, mas para as crianças mais ainda, porque é ali que se faz uma base imunológica, uma base de defesa do organismo, que vai possibilitar para que a pessoa tenha mais saúde. Talvez a forma como a gente encara a saúde faria com que diminuísse em mais de 50% se nós utilizarmos bem todos os meios que temos de prevenção. E, no caso, tanto a imunização como os cuidados que eu cito aqui, e hoje eu abordei mais a questão das alergias, eu queria dizer, atenção, evitar a poeira, para os alérgicos principalmente, evitar o mofo, evitar o talco. O talco é uma das piores pneumonias que ocorrem e é um acidente grave na infância quando a criança faz a aspiração por talco. Evitar os inseticidas, os espirais, perfume, loção, colônia, tudo isso, se nós pudermos evitar para as pessoas que são alérgicas, nós teremos certamente uma redução dos casos de alergia respiratória. Eu acho que essa oportunidade que nós temos através da TV Câmara, que vai chegar a milhares e milhares de telespectadores, tem uma importância vital, porque a partir daqui, muitas pessoas poderão se beneficiar daquilo que nós estamos abordando. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra.